eu sou Beatriz, estou na Escola Secundária Fonseca Benevides, pronto, dou Matemática e Ciências de segundo ciclo. Hum, Pronto, tem sido uma descoberta para mim isto do ensino à distância, como é que os miúdos conseguem se adaptar e nós também hum, a, a eles a nós e esta modalidade de ensino. Pronto. E eu fiz uma tarefa exploratória de números racionais na altura da lecionação dos números racionais de quinto ano. Um, Dizer que antes de fazer, tal como os outros colegas da outra escola, faço sempre uma introdução ao tema dos números, neste caso foi dos números racionais, porque como a escola é de ensino online, temos muitas crianças de muitos sítios diferentes e às vezes é preciso fazer assim algumas revisões de conteúdos abordados no primeiro ciclo que, devido a serem itinerantes, nem sempre foram consolidados no primeiro ciclo, então é muito importante fazer essa consolidação e antes de iniciar este tipo de tarefas. Dizer também que no início foi muito difícil fazer este tipo de tarefas, devido, tal como a senhora diretora referiu, aos contextos em que as crianças estão inseridas. No entanto, acho que já agora estamos no terceiro período, eles são cada vez mais autónomos a fazer as tarefas, já consigo deixá-los um, sozinhos a resolverem tarefas, tanto de quinto como de sexto ano. Questionam pontualmente algumas dúvidas se podem fazer isto, se é assim desta forma, pronto, para se sentirem aquela segurança que são alunos muito pequenos, são alunos de quinto ano de 10, 12 anos e sentem sempre aquela necessidade do feedback contínuo e pronto, e para saberem que também estão num bom caminho. Então, eu vou só pôr isto em modo de grandinho. Pronto, está bom assim. Eu utilizei, fiz este Colega, problema. mas desculpe, pode pôr em modo É de F5, apresentação? sim, desculpe, é que eu estou muito nervosa, estão aqui muitas pessoas. Não, 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 não esteja, não esteja. Estamos todos, está tudo bem. Pode iniciar então. Pronto, eu utilizo muito este site que me permite, que é em inglês, mas é muito intuitivo para os alunos, em que permite que eles consigam hum, visualizar o conceito de parte de tudo, que eu posso dar aqui um exemplo. Pronto, pomos aqui, vamos representar o quarto, por exemplo. Pronto, e consigo pintar a fração pretendida. Pronto. Ao fazer isto e a clicar aqui na label, na etiqueta, os alunos conseguem rapidamente visualizar o conceito de parte toda. Ok, tenho aqui uma parte de 4. Também conseguem, fazendo outra vez, só que com outro denominador, com outra parte, conseguem muito facilmente comparar frações e pronto, ver que um quarto é menor do que um meio. E daqui estabelecer algumas relações. Este site também é muito importante hum, pronto, principalmente para o quinto ano, que estão ainda a aprender e a desenvolver o seu sentido de número racional, porque permite associar e comparar as frações, a representação em fração, com as suas representações icónicas, ou seja, o desenho. E permite também comparar as diferentes representações, porque podemos introduzir aqui em percentagem, pronto. Ai, introduzi o símbolo errado, pronto. Eles conseguem estabelecer várias relações e conseguem depois puxar a caixinha, pôr aqui, pronto. É um site muito interessante pronto, que eu utilizo muitas vezes para ensinar e para os alunos perceberem a parte aqui do conceito parte de tudo. Pronto.
eu apresentei também este problema aqui, que foi na altura do Carnaval. Apresentei este problema que tinha como principal objetivo eles perceberem se efetivamente todas as toalhas das 3 mesas tinham a quantidade igual de percentagem de amarelo. Pronto. Dizer que este problema tinham também como principal intenção dar a entender aos alunos que é possível representar o mesmo número racional com diferentes representações e estabelecer e utilizar aquela que lhes é mais conveniente, pronto, para realizar operações, seja ela de multiplicação, adição, pronto. Neste sentido, o primeiro problema, como eu já disse, requeria a comparação de diferentes representações do número 25 centésimas. Pronto. E também tinha como principal intenção o confronto das diferentes representações de números racionais, principalmente as mais tradicionais, que é a fração, a percentagem em numeral decimal, e as representações icónicas, que é os ditos desenhos. Pronto. Os alunos recorreram ao dito site e após a leitura do enunciado, algumas frases que foram ditas foi que este exercício era fácil, que o 25% é igual a 0,5 e que, portanto, a toalha A e a toalha C tinham a mesma quantidade de percentagem de amarelo. Pronto. Aqui, esta aluna foi logo diretamente ao site perceber, fazer a comparação, dividiu o retângulo, peço desculpa, em 100 partes e em 8 partes e foi pintando as barrinhas correspondentes e percebeu de que batiam uma debaixo da outra e que, portanto, eram iguais. Pronto. Eu mais tarde, já numa também de questionamento ativo, para eles irem buscar um número âncora, que é o 1/4, para passarem isto, ou seja, para uma fração irredutível, fiz-lhes o questionamento ativo de, então, mas 2/8 é igual a quanto? Qual é que é a fração mais pequena de 2/8? Como é que isto se pode transformar numa fração mais pequena? E eles, numa de tentativa e erro, foram no site mesmo para experimentar e eles próprios disseram que queriam experimentar o site mais e que estavam a gostar muito do site e que foram experimentando e chegaram à conclusão que 2/8 era igual a 1/4. E, portanto, 1/4 era igual a 25 centésimas e, portanto, também era igual a 25%. Depois, este problema que também foi apresentado foi o que causou mais problemas, entre aspas, aos alunos, foi o que criou mais obstáculos, porque eles tinham de estabelecer a relação metade dobro com o 50% e com o 100%, e, e também tiveram de ir à procura de algumas pistas que foram dadas pelo meu questionamento ativo. Ou seja, os alunos neste problema eu senti que eles tiveram muitos mais obstáculos e que precisaram de muitas mais dicas de questionamento ativo. Pronto. Essas foram algumas soluções que eles foram tendo ao longo da resolução do mesmo. Chegaram à conclusão que 1/5 era igual a 20 centésimos, que então 20 centésimos são 2 décimas, que então que era 20%, e pronto, e a partir daí foram resolvendo os cálculos e foram estabelecendo algumas relações. Aqui já está o 50%, a relação de metade de dobro, e a partir daqui eles ficaram aqui um bocado encravados aqui num quinto, como é que iam descobrir um quinto. Então eles foram perceber aqui, como eu já tinha dito, que um quinto era igual a 20 centésimos, que era igual a 2 décimas. E depois temos aqui, após algum tempo de dizer, falta um quinto, eles perceberam que, e depois de descobrirem que um quinto era igual a 20%, lá está aqui um questionamento ativo. Muito bem, querem calcular 20% de 40 minutos. Então, quanto é que é 20% de 40? Pronto,
Eu dou-lhes sempre aqui algumas expressões, porque é muito importante adequarmos também o nosso vocabulário à linguagem dos alunos, e então eu digo sempre que a matemática tem algumas palavrinhas mágicas. Pronto, então o de é a palavrinha mágica da multiplicação e que eles dizem da conta de vezes. Pronto, e depois a partir daqui foi muito importante e foi muito interessante observá-los a resolver praticamente sozinhos, porque foram, lá está, estabelecendo relações também de metade dobro. Pronto, aqui já mais no final, já depois de termos, este foi um diálogo, depois de eu ter feito isto, foi um diálogo inicialmente, após a resolução, durante a resolução, peço desculpa, e este já foi após a resolução e após a discussão do grupo. Que um aluno disse, professora, que estava a ver ali no segundo exercício, ou seja, neste, que dava para ir de 8 em 8. E eu perguntei, então, e do 6 décimos para, e do 50% para os 6 décimos, não são mais 8 minutos, são mais quantos? E uma aluna disse assim, são mais 4 minutos. Então, e porquê é que será apenas mais 4 minutos? Porque são só 10% e nas outras anda sempre de 20 em 20. Pronto, lá está. Aqui eles depois, este aluno descobriu que dava sempre de 8 em 8 menos com aquele gap. E isto foi muito importante de eles perceberem que, lá está, foram outra vez estabelecer indiretamente e intuitivamente relações de metade dobro. Pronto. Dizer que com este. Vou só interromper o compartilhamento, porque não tenho mais nada a dizer. A partilhar no PowerPoint, dizer que os resultados que eu tive enquanto professora com esta abordagem foram muito interessantes, porque a grande maioria dos alunos e há estudos que comprovam sobre isso, a grande maioria dos alunos não prefere a utilização do numeral decimal, ou seja, não dizem, não utilizam as 20 centésimas ou os 25 centésimas, preferem utilizar sempre a fração, porque é muito mais fácil para eles utilizarem a fração e a percentagem, e neste caso específico, os alunos preferiram utilizar muito mais a representação em numeral decimal e cónica, mas muito mais a representação em numeral decimal, porque devido ao contexto em que eles estão inseridos, como muitos deles desta turma são feirantes e circenses, ajudam os pais pronto, a fazer as contas e a fazer os trocos, e eles próprios dizem que eles já chegaram ao quinto ano já a saber, não dizem 20, 0,5, dizem já 5 décimas, o que é muito pouco comum os alunos já terem assim este sentido de número racional assim neste estado. Pronto. Eu já terminei a minha apresentação. Eu vou passar a palavra à Lúcia e Ok, obrigada. obrigada, Bia.